Libra, às vezes o novo ciclo começa sem mesmo a gente perceber. Essa leitura é sobre o que começa a se movimentar, esse novo surgimento de algo novo na tua vida, mesmo que internamente. Sejam todos muito bem-vindos ao Lar Holístico. Eu sou a Cris e hoje vou fazer uma leitura coletiva e intuitiva para os librianos. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos lá, é uma leitura coletiva, tá bom? Não é sempre que vai ressoar contigo, ela é atemporal, então o momento que você está chegando aqui é o momento exato, tá bom? E vamos lá, vamos ver o que se apresenta aqui na energia de Libra, meus queridos librianos. Bora lá. Olha aí, 2 de espadas. Aí a gente já começa a ver que tem alguma coisa meio que parada, uma coisa que... dúvidas, né? Não sei se eu vou por aqui, se eu vou por ali, se eu tomo essa decisão, se eu finalizo um ciclo, se eu fico, se eu vou, né? Tem uma dúvida aqui acontecendo, né? Será que finalizar isso que está me magoando, isso que está me trazendo dor, é o ideal? Será que eu fico mais um pouco e aguento mais alguma coisa? Tento mais uma vez? Enfim, vamos ver aqui do que a gente está falando, Libra. Eu vejo, tá, que com essa carta da morte, olha aí, gente, 10 de espadas. Finalização total. Aqui, nitidamente, vocês estão encerrando um ciclo, tá? Um ciclo de dor, um ciclo de sofrimento, algo que já, de repente, aí se arrastou por bastante tempo. Trouxe muito sofrimento, na verdade, né? Porque esse 2 de espadas aqui é como se eu tivesse totalmente até desacreditado, assim, que as coisas podem melhorar para mim a partir de agora, né? Nem que eu termine com isso. Esse ciclo ele pode ser interno, sim, uma quebra, né, de padrão, de pensamento, de sentimento, alguma coisa aí que tu precisa realmente deixar ir. E esse arcano 13 aqui que aparece, tu precisa fazer isso, Libra. É algo que realmente não dá mais para se sustentar, né, na tua vida, na tua energia, dentro de ti. Então, esse 10 de espadas, ele fala assim, olha, chegou no fundo do poço, não tem mais o que fazer aqui. Neste lugar aqui tu não vai extrair mais nada. Né? Ou as coisas mudam, ou as coisas melhoram. Essa carta fala que o pior já aconteceu, então pior do que está não vai ficar. Tá entendendo? Essa carta vem falando sobre isso. O pior já aconteceu. Agora, é uma fase realmente de não negar essa dor, não negar esse sofrimento, ou não negar realmente esse encerramento, tá? Porque ficar sustentando algumas coisas causam mais dor, mais tristeza, mais sofrimento, angústia, né? Desespero para algumas pessoas aqui, porque são cartas muito pesadas, né? Então, realmente não tem mais o que fazer aqui. Internamente eu sinto que Libra já começa a olhar para um horizonte aonde as coisas tendem a melhorar. A tendência é que daqui para frente as coisas fiquem muito boas, porque são cartas que trazem uma carga muito forte de tristeza, de sofrimento. Porém, a tendência, e elas falam, né, que se tu te decide, que é o 2 de espadas, tu te decide realmente a finalizar isso, porque a gente tem que entender que a ação está em nossas mãos, a decisão está em nossas mãos. A gente fica, a gente permite, a gente dá limites, a gente, de repente, tenta mudar uma situação, tenta sair de outra. Isso está tudo em nossas mãos, é a nossa atitude que muda. E a falta de atitude também é uma atitude, né? É uma ação, não fazer nada. Então é mais ou menos isso que vem aqui para vocês, viu? Tá um momento bem pesado aqui na mesa? Sim. Olha aí, gente. O que está acontecendo, Libra? O que está acontecendo? Tem alguém sofrendo aqui, bastante. Tá? Tem alguém aqui em sofrimento. Tem alguém que não está conseguindo aqui se levantar dessa história. 3 de espadas é uma carta de tristeza, de repente se sentindo traída, se sentindo abandonada. Realmente, né, fim de linha totalmente aqui para essa situação, tá? Do jeito que tá, Libra, não tem como mais, tá? Então,
é algo que precisa ser mudado. E como é que tu vai começar a fazer isso, né? Cris, tudo bem, eu tô sofrendo, eu tô sentindo isso mesmo, tudo isso que tu tá me falando. Como é que eu saio dessa história, né? Como é que faz para finalizar esse ciclo, né? Que às vezes aparece na mesa, né? E é justamente quando tu encara isso de frente, né? Tu decide, eu vou tirar a venda dos meus olhos, eu vou fazer alguma coisa. Porque essa mulher aqui, ela tá sentada. E como eu falei pra vocês, né, tinha alguma coisa envolvendo emoções, né? E tem, tá? Já vou mostrar aqui pra vocês. Então aqui é uma negação de um sentimento, a negação, eu tô sofrendo. E aqui não é só sofrendo por amor, entendeu? O meu coração tá sofrendo. Agora, não necessariamente que tenha que ser amor romântico, mas é um sofrer que eu nem sei explicar, gente, porque é um sentimento sofrido aqui. E isso pode ser por alguém, sim, mas me parece que isso já passou dos limites, entendeu? É algo que agora eu já estou sofrendo, já nem sei mais pelo que, é um monte de coisa junto, porque foi uma somativa de situações aqui, tá? Então, assim, primeiro passo, tirar a venda desses olhos, né? Ter a ação, o desejo mesmo de, não, eu vou mudar isso, eu vou começar a olhar para essa situação até com um pouco mais de responsabilidade e lutar pelo que eu desejo. Se no meu coração ainda existe, assim, uma esperança de que essa situação se modifique, então é realmente olhar para isso, o sol, olhar para isso com mais clareza, olhar para isso com mais entendimento. O sol, tudo que ele, quando o sol aparece na mesa, é como se ele fosse iluminar essa situação, é botar holofotes aqui. Então é tu olhar para isso com responsabilidade, mas com um olhar de renovação. Nem que e aqui eu não estou falando de reconciliação, eu não estou falando de nada disso. Eu estou falando aqui para que tu olhe com um olhar mais amoroso para essa situação, mas assim, que não com questões de carência, de paixão, não tem nada a ver com isso. É tu olhar com verdade para isso, é o que o sol vem falando, sabe? Verdade. Colocar, a iluminar essa situação que está escura, que está obscura, que está no sofrimento, e entender se vale a pena, o sol vem trazendo a renovação, né? Se vale a pena uma renovação nessa história ou se realmente não tem mais o que fazer e a partir de agora finaliza mesmo, que é o que as cartas vêm falando, e segue de uma forma diferente, de uma forma leve, de uma forma renovada aqui, tá? Aqui não tem, essa leitura não é uma leitura romântica, tá? Essa leitura aqui é uma leitura para esse sofrer. Então, se tem alguém envolvido nessa leitura, tá? Porque eu vejo que existe um sentimento realmente aqui, eu tô me sentindo abandonada, tô me sentindo traída, tô me sentindo jogada de lado, eu tô aqui negando o meu sofrimento, de repente eu gosto, mas eu tô negando isso, eu gostaria, mas eu não consigo. Então, olhar por que algumas coisas, alguns gatilhos, algumas repetições estão acontecendo ou finalizar esse ciclo ou realmente entender que existe uma renovação. Mas aí é muito pessoal, a questão é de entender aqui muito a situação em si, tu entende? É olhar a situação com verdade, com clareza, com honestidade, né? Então, não, ó, isso aqui não sai mais nada daqui, daqui não tem mais como, não. Aqui ainda tem alguma coisa para ser resgatada, não, aqui ainda existe, isso aqui ainda vai me fazer muito bem, Rainha de Copas. Porque tudo está voltado para as emoções aqui. Tá? Esse sofrer está voltado para as emoções. Tá vendo essa mulher aqui, 2 de espadas? Ela tá com o chakra cardíaco fechado, ó. Ela tá bloqueada aqui, o coração. E aqui a Rainha de Copas. A Rainha de Copas vem falando sobre esse autocuidado, sobre o amor, sobre a tranquilidade no amar, sobre o amor verdadeiro, a doação realmente, né? Que passa qualquer coisa. É um amor que passa passa barreiras, entende? E se isso ainda existe em algum momento, em qualquer situação, tá? Que pode ser aqui uma questão pode ser um relacionamento, pode ser uma questão com mãe, pode ser uma questão familiar, enfim, algo onde o amor ainda existe, esse amor não morreu, porque o sol tá aqui falando, eu sinto isso, existe algo aqui ainda que pode ser
extraído dessa situação, até porque tem um 7 de paus aqui, que fala, lute pelo que tu quer. Vai em busca, né, ou da tua paz, ou da tua tranquilidade emocional, ou do resgate aqui de uma renovação, enfim, né, enfim, vamos ver aqui o que mais que essas cartas nos dizem, né, porque é muita informação aqui. E com a leitura coletiva, não é sempre que vai ressoar contigo, né. Bom, vamos ver, vamos continuar aqui para ver o que a gente fala. Eu vejo Libra bem, tá? Tem uma questão de criança interior aqui também, sendo na mesa muito forte, tá? De um acolhimento da criança interior, porque algumas veja bem, leitura coletiva eu não me aprofundo muito, tá? Se for leitura particular, a gente entra mais profundamente. Então, até deixo links aqui embaixo, tá? Caso tu queira falar comigo. E também, já que eu tô falando isso, né? Deixa teu like, te inscreva no canal, é importante para a contribuição, né, do crescimento. Eu sou muito grata por todos vocês aqui, muito obrigado. Se quiser te tornar membro também, fique muito à vontade, tem um link aqui que eu já deixei disponível para vocês. Bom, o que acontece? Quando eu estava falando aqui de criança interior, o que eu sinto é assim, ó, que alguns comportamentos em algumas situações, isso pode ser em relacionamento, trabalho, família, enfim, desemboca nessa criança interior. Ou desemboca não, a origem é a criança interior. Então, alguma coisa que aconteceu lá atrás, que pode ser olhada, tá? Para que as coisas hoje, seja num trabalho, seja numa relação, na relação com as pessoas, seja melhor e não te cause tanto sofrimento, ou tu consiga aqui reorganizar algum sentir aqui, entendeu? Até na saúde das relações, tá? Então, nossa, Cris, eu sempre permito que pessoas assim se aproximem de mim. Por que eu sofro por causa disso? Por que sempre a mesma pessoa com o mesmo padrão se aproxima? Não é o problema da pessoa, é o problema que existe alguma coisa em ti que te atrai a essas pessoas. Nossa, eu tenho sempre o mesmo comportamento com todas as pessoas que eu me relaciono. Por que isso acontece comigo? Não é problema, né, das pessoas, e sim alguma coisa que existe lá atrás. Essa criança interior aqui está envolvida nisso. Então, às vezes a gente consegue descobrir algumas coisas com mais detalhes, né, dependendo da história. Bom, vamos lá. Uau! Olha, o 10 de espadas volta aqui, tá? 10 de espadas está muito forte no jogo de vocês. O que acontece? Alguma situação coloca Libra mesmo nessa situação de não, eu preciso sair disso aqui, não dá mais. Desse padrão, nesse jeito, nesse sofrimento, eu não posso mais viver assim. Eu preciso agora me harmonizar, eu preciso me entender aqui algumas coisas e cuidar de alguns conflitos. Tem conflitos aqui? Sim, 5 de paus, tá? Trazendo conflitos, trazendo tristeza, trazendo desilusão. Talvez aqui, tá? Tem uma questão de narcisismo muito forte, tá? Em algumas relações, questões de ciúme, questões de apego, carência emocional, manipulação, mentira, traição, e a gente vai com a lista grande aqui, porque a gente pode estar falando aqui de até a pessoa em si tá com traços narcisistas, entende? E, assim, gente, tem muita coisa que rola aqui, tá? Quando a gente entra nos bastidores e as pessoas me mandam mensagem no privado, me contando das histórias, eu digo, nossa, existe história existe pessoa para tudo, tá? Assim como existem pessoas muito maravilhosas, muito boas, muito iluminadas, existem pessoas também que não são tão assim e provocam o sofrimento dos outros, né? Então, é isso, eu tô me conectando com aqui uma pessoa que lida com coisas muito pesadas, entende? Energia, sentimentos, enfim. E agora, a partir dessa finalização desse ciclo, o que acontece? Eu vejo que Libra se desprende disso, Libra se liberta dessa história, dessa pessoa, dessa situação, desse padrão, enfim, do que for, tá? E começa aqui uma fase muito mais plena, muito mais iluminada, pensando, acalmando o coração, vivendo uma fase muito boa, começando a pensar nisso, né? Nessa fase que eu preciso viver mais tranquila, mais equilibrada, mais contente com as coisas, com a vida, com tudo, com o meu cotidiano.
Então é uma nova fase que se apresenta aqui, tá? E vai ser bom, assim. Mas claro que primeiro a gente precisa aqui entender esse movimento de finalização mesmo. Porque, pelo que eu vejo aqui, existe alguém sofrendo bastante e daí tu não passa, tá? Essa carta fala disso, né? Daí não vai piorar, entendeu? Então, é o fundo do poço mesmo, né? Não tem muito o que fazer, né? Mas daqui tu pode levantar. É uma carta que fala de renascimento, tá? Renascimento, as coisas melhoram. Até porque vem o Arcano 3, ele também que fala, né? Finalização dessa dor. Uau! Olha aí, reforçando, tá? Reforçando aqui a história, para que tu lute pelo que é teu, pelo que tu deseja, pelo que tu acredita na tua vida, tá? Que é para ser para ti. O 7 de paus aqui novamente, falando de tu lutando, tu defendendo aqui as tuas ideias, os teus sonhos, ao que tu deseja plantar no teu coração, tipo, viver, eu quero viver bem, eu quero viver em paz, é isso, sabe? Tô lutando por essa paz. E junto com isso vem a carta da força, né? Muito lindo, porque realmente é uma carta que traz a coragem para avançar, né? Eu tenho coragem para finalizar isso, eu tenho coragem para dizer não, eu tenho coragem para dar limites, e mais do que isso, eu consigo fazer isso sem a briga, eu consigo fazer isso sem o conflito. A carta da força vem lembrando disso. Tu não precisa brigar, tu não precisa te estressar com raiva, com nada disso. Simplesmente tu tem o poder, tu tem o poder para fazer as coisas aqui na sutileza, sabe? Finalizar isso não entrando em combate, conflito com alguém. Tá? Tá muito forte aqui tu virando as costas para algo que tu gostaria de viver, tá? Ou que tu estima, porque o 8 de copas fala de tu virando as costas para algo que realmente tu gostaria de estar, mas que essa situação não contribui mais para ti. Então por isso que eu falo, né, que pode ser assim, aqui a lida com pessoas da família, né, tu te afastando, pode ser aqui com uma pessoa que tu goste, tá? Mas que hoje tu entende que isso aqui precisa aqui um caminho de amadurecimento, um caminho de introspecção, até para entender melhor o sentir aqui, tá? É uma carta, eu estou indo para evoluir, vou indo para crescer em algum momento, tá? E aqui o sol novamente, tá? Olha só aí o 3 de copas, que daí traz assim realmente a vitalidade, a alegria, a beleza, né, traz aqui o teu brilho pessoal muito forte e como se agora tu enxergasse, agora eu vejo tudo isso, agora eu vejo essa pessoa narcisista me manipulando, agora eu consigo ver aqui algumas coisas que estavam fazendo eu sofrer e eu não estava percebendo o que era, então eu acabava descontando em outra coisa, entende? E o sofrimento estava vindo dessa vertente e eu descontava em outras situações, pode ser isso também. 3 de copas fala de leveza, fala de alegria, de brinde, de comemorações. Então, aqui eu vejo realmente a vida voltando a brilhar para ti, a vida voltando a ser, sabe, justa, sabe, feliz. Essa é a palavra. Vamos ver aqui o que... Ui, olha aí, é isso. Acho que toda a leitura caiu uma carta de vocês no chão, Libra. Olha, sério. Meditação e contemplação, lua nova em peixes. Peixes é o último signo da mandala zodiacal, então realmente vem trazendo essa finalização, né? Porque é o último signo, a finalização mesmo, o fechamento de um ciclo, tá? E esse ciclo, ele vem realmente com algo muito leve, porque o peixes também traz essa questão de sensibilidade, as coisas muito se equilibrando a partir de agora, tá? Vamos ver aqui um oráculo para a gente ir finalizando. Se tu gostou dessa leitura, deixa seu like, te inscreva no canal, é importante, tá bom? A tua contribuição. Bora lá, olha aqui. Entrega. Às vezes, soltar é o caminho mais direto para chegar aonde deseja. Então, é isso, soltar, finalizar, entende? É isso. Aonde é que tu deseja chegar, Libra? É isso.
É sobre isso. Eu vejo vocês indo, tá? Indo em rumo ao que vocês desejam. Tem um sentir aqui que vai se equilibrar, tá? Um coração mais tranquilo, tá? Eu vejo. Hoje ainda não, mas eu vejo pro futuro um coração mais tranquilo. Você nunca estará só. Sei que o fardo está pesado e hoje eu o convido a me entregar seus medos e anseios. Essa mensagem é para você não desistir de si mesmo. Seu coração é nobre, você alcançará o êxito, pois é merecedor. Estou ao seu lado nesta caminhada. Sinta todo o meu amor por você e ele renovará suas forças para que possa continuar. Se for preciso, recalcule a rota ou mude a direção. É isso aqui, ó. Faça isso, mas não desista. Em breve você estará celebrando a sua coragem. A coragem, ela tá aqui, né, na carta da força, dizendo isso, né? Vocês são corajosos demais e vocês conseguem aqui enfrentar qualquer obstáculo, tá? Qualquer obstáculo para conseguir aquilo que vocês desejam, tá bom? Muito obrigado, gratidão por todos aqui. Até mais, até o próximo vídeo.